Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Transforme Seu DNA Podcast. Aqui nós ajudamos você a encontrar a sua versão mais feliz, mais saudável, mais forte e mais bonito. Damos dicas de beleza, saúde, autoestima e rejuvenescimento, tá? Se você ainda é novo aqui nesse canal, meu nome é Joana Costa, sou médica dermatologista, especialista em dermatologia integrativa, que é a saúde e a beleza de dentro para fora, speaker de preenchedores de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e fios de sustentação há mais de 12 anos. Já treinei mais de 100 mil alunos em todo o Brasil e no exterior. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo pergunta, que é o queridinho da vez, que são os fios de sustentação, ou fios de PDO, ou fios silhouette, são os fios de sustentação, tá? Então, mitos e verdades sobre os fios de sustentação. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para me ajudar, que vai fazer as perguntas que vocês sempre fazem aqui, que gostariam de saber nossa resposta, tá? Então, se quiserem mais alguma pergunta, se tiverem mais alguma dúvida, pode escrever aqui pra gente, mas não esquece, antes de qualquer coisa, de curtir o canal, né? Ativa aqui as notificações para não perder o conteúdo dos próximos vídeos, tá? Se inscreve e diga aqui pra gente o que você quer ver mais aqui. Podemos começar? Podemos. A primeira pergunta é: os fios estimulam a produção de colágeno? Isso é verdade ou é mito? Os fios de sustentação a gente tinha em 1900 e antigamente. Quando a gente fala fio, aí ela vem, né, as pessoas que tem 70, 80 anos falam: ai não, fio não, né? Ai, fio não. Por quê? Antigamente a gente tinha os fios que eram fios russos, que era de metal, né? O fio búlgaro, que é o fio de ouro, tá? Então, esses fios são fios que não são absorvidos pelo organismo, que eles ficam aparecendo. Isso são fios do passado, que a gente não utiliza mais hoje em dia. Os fios que nós utilizamos hoje em dia são fios de colágeno. Sim, são fios que estimulam a produção de colágeno. Então, são fios que a gente coloca para fazer o efeito de lift e ainda aumentar a sua produção de colágeno. E são, por isso, absorvidos pelo organismo. Então, tem muito menos risco de reação ou efeitos colaterais. Então, são os fios de colágeno. Existe idade limite para colocar os fios? Então, existe uma idade mínima, né? Por quê? Os fios de sustentação, eles devem ser colocados para fazer o efeito de lifting. Então, seu rosto ele vai derretendo, olha, por causa da perda óssea, perda de gordura, perda da musculatura e a perda do colágeno, ó. Pela gravidade, o rosto vai derretendo. Você vai ficando com olheira funda, vai aparecendo o bigode chinês, vai perdendo o contorno do rosto pro pescoço, vai ficando com a papada, vai tudo caindo. Então, o fio de sustentação, ele é para agir neste momento. Então, eu preciso ter um grau de envelhecimento. Então, o mínimo indicado para os fios de sustentação é a partir de 25 anos, quando você já tem uma queda mais proeminente, né, de todas as estruturas. Então, 25, 30 anos é quando a gente indica realizar o fio de sustentação para dar aquela levantadinha que você quer. No rosto, olha, você pode dar uma levantadinha no rosto, pode dar no olho e na papada. E eu queria chamar atenção para uma coisa. Então, você aí, que em casa quer saber se você tem indicação dos fios de sustentação ou não. Se você quer saber se você tem indicação dos fios de sustentação ou não, vou dar uma dica maravilhosa, muito boa. Qual é a dica? Você vai pegar na frente do espelho e vai dar, ó, essa esticadinha. Se levantar, é porque a sua estrutura é ótima indicação para o fio de sustentação. Se não levantar, a gente vai ter que utilizar outro método para realizar o seu tratamento. Mas então, você fez, o teste é esse, você vai para frente do espelho e vai dar aquela esticadinha. Se levantar, se melhorou, você é uma excelente candidata para o fio de sustentação. É lógico que eu aconselho que você procure os nossos especialistas nas nossas unidades, então no Itaim, em Alphaville e em Brasília, para saber melhor se você tem indicação ou não, mas essa já é uma excelente dica, tanto aqui no rosto, ó, quanto no olho. Muitas vezes eu recebo paciente que fala: ai, não sei se eu tenho indicação, se vai melhorar. Se vai melhorar o arqueamento, é só você fazer essa levantadinha. Se melhorar o arqueamento com essa levantadinha, você tem indicação de fio, porque vai melhorar, tá? Pescoço, a mesma coisa. Se você, ó, der essa esticadinha e sumir sua papada, você tem super indicação de fio, tá? Então, essa é
é o segredinho pra você saber se você tem indicação ou não. A dica de ouro, né? A dica de ouro. Dura até 2 anos. Então, os fios de sustentação, eles variam o material. Existem vários bioestimuladores. Tem fios de PDO, que é polidioxanona, fios de ácido polilático, que são os fios silhuete, tá? Então, a gente tem vários tipos de fio que podem durar de 6 meses até 2 anos, tá? De acordo com o tipo de fio e o local que a gente aplica. Mas eu tenho uma excelente notícia, excelente novidade. Em média, daqui a 1 ou 2 meses, então a gente está falando agora de março, né? Então estamos falando de abril. Provavelmente em abril, maio, está chegando no Brasil os fios que são mais completos ainda, que eles têm todos os 3 bioestimuladores juntos. Então tem PDO, que é polidioxanona, tem o ácido polilático, que é o Sculptor, né, que a gente fala, e tem a policaprolactona, que é a molécula do Elancê. Então, este aí é poderosíssimo, e esse aí os estudos mostram que pode durar até 4 anos. Então, se você tem vontade de colocar fio, não esqueça de procurar as nossas unidades nos próximos meses para ver sobre esse fio novo que tá para chegar. Super completo. Super completo. E o fio é reabsorvido pelo corpo. Esses fios novos, eles são reabsorvidos pelo organismo sim, tá? Naturalmente. Então, à medida que a gente coloca, ele faz o efeito de lifting, estimula o colágeno, a molécula fica lá estimulando o colágeno e ela vai sendo degradada pelo organismo. Por isso que a gente vai, ao longo do tempo, perdendo esse efeito de lifting, porque a molécula vai sendo degradada pelo organismo. Mas é os fios que a gente quer, que são os fios que são absorvíveis, são os fios seguros, são os fios que a gente pode usar com segurança, sem efeito colateral, sem problemas, tá? Então, esses são os melhores fios pra gente utilizar. Se alguém falar em utilizar fios que a gente não deve, que não são absorvidos pelo organismo, é um grande problema, porque você só vai conseguir retirar com cirurgia plástica. Então, fio russo, fio búlgaro, fio de ouro, que a gente não deve mais utilizar. É colocado um fio em cada lado do rosto. Não, os fios, eles têm essa particularidade. A primeira vez que a gente coloca, a gente precisa colocar no mínimo 2 fios para fazer o efeito de tração. Somente 2 fios por cada lado consegue fazer o efeito de tração do eixo, tá? Então, por exemplo, eu tô incomodada com meu bigode chinês e eu sou jovem. Então, eu posso fazer 2 fios aqui, ó, pra essa parte do bigode chinês. Se eu tô com mais velha, depois dos 40, 50 anos, olha, eu vou estar provavelmente com a boca triste, que é essa comissura oral. Então, além desses 2 aqui de cima, eu devo fazer esses 2 aqui de baixo. Então, à medida que vai aprofundando, ó, que eu vou ficando com o rosto mais derretido, eu vou precisando de mais de 2 conjuntos de fio, mas são sempre 2, no mínimo, para cada lado, para poder fazer o efeito de tração. Mesma coisa aqui, ó, na área do olho também, mesma coisa aqui para olheira, mesma coisa, código de barra. É um procedimento demorado? Ele é um procedimento, não é demorado, tá? Ele é um procedimento que a gente tem um cuidado antes, então em todas as nossas clínicas a gente tem esse anestésico super potente que a gente passa no rosto, pede que o paciente aguarde cerca de 30 minutos com anestésico para poder fazer uma ação bem potente. Começa a aplicação, a gente faz um botão anestésico no local, aquela anestesia de dentista e insere os fios. O procedimento dos fios mesmo, ele dura de 20 a 30 minutos, é bem rápido. Mas depois que a gente faz esse procedimento, a gente ainda coloca o kinesiotape, que é uma faixa específica, tá? Que a gente usa pra quê? Pra poder promover a tração dos fios no local e deixar eles bem nesse local, para eles não se locomoverem nos próximos dias, para eles realmente se alicerçarem ali e dar o efeito de lifting que a gente deseja. Então, normalmente a gente pede pro paciente ficar com esse curativo no mínimo 4 dias. Se ele aguentar ficar mais, é melhor. Então, se ele aguentar ficar 7 dias, maravilha, amamos isso. Mas, se não, mínimo de 4 dias. Mas fica tranquila, porque ele é um curativo cor da pele, tipo de micropore mesmo, que ela pode fazer todas as suas atividades normais. Não pode, na semana. Quais são os cuidados pós-procedimento do fio? Que é sempre uma dúvida muito comum. Vamos falar dos cuidados após o procedimento do fio. O que você tem que ter de cuidado? Primeiro, não vou poder fazer exercício físico extenuante pelo menos 15 dias, tá? Por quê? Porque senão eu posso deslocar um fio do lugar. Se ele não ficar alicerçado naquele lugar, eu posso perder o efeito de lift. Então, você pode fazer uma caminhadinha leve depois de uma semana.
mas não pode fazer musculação pesada, esporte de impacto, corrida, nada disso. Você deve dormir com a cabeceira, meus pacientes amam que eu falo isso, mas deve dormir com a cabeceira bem retinha pra quê? Porque a gente já é diferente um lado do outro, né? A gente tem uma simetria. Então, para você não causar uma simetria, é importante que você durma com a cabecinha retinha pelo menos 15 dias. Uma dica bem legal que a gente dá no consultório é que você possa usar aquele travesseiro de avião. Sabe aquele travesseirinho de avião para manter você nessa posição bonitinha? Ou então você usa aquele travesseiro que a gente fala que é um travesseiro da beleza, é Beauty, tá? O nome dele, Beauty Pillow. Então, o travesseiro da beleza, que ele é um travesseiro com tecnologia da NASA para não marcar o seu rosto. Se não tiver essa opção, pode ser aquele travesseirinho de avião mesmo, 15 dias bem retinho, tá? Daquele jeito. Evitar no dia ficar falando muito, né? Gesticulando muito para evitar de mexer com os fios, mas o restante é tudo normal. Você vai ficar com um curativo de 4 até 7 dias, esse curativo que é cor da pele, bem tranquilo, que você pode fazer todas as suas atividades. E o mais importante, você vai conseguir realizar suas atividades com segurança, porque vai estar bem fixo, bem bonitinho, então você vai ficar linda, maravilhosa e não tem que se preocupar com nada. Então, esse é o pós do fio. Mais alguma dúvida? Não, né? Nós esclarecemos todas as dúvidas. Eu falei mais do que pop na chuva. Falei muito agora, né? Muito, muito, muito. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui a dúvida que vocês tiverem aqui pra gente nos comentários. A gente vai ter muito prazer em responder. Se quiserem marcar uma avaliação com os nossos especialistas nas unidades, tá? Em Bibi, Alphaville e Brasília, também podem mandar mensagem aqui, tá? Podem mandar mensagem no nosso Instagram ou podem mandar mensagem aqui que a gente vai ter um prazer enorme de recebê-los, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo.